Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que causa a timidez, da onde ela vem, da onde ela surgiu. Será que essa timidez ela nasceu com você ou ela foi instalada ao longo do tempo? Se você não viu o primeiro episódio da nossa série aqui Desmitificando a Timidez, né, que é te levando da timidez à ousadia, então eu vou deixar no card aqui em cima falando sobre o vídeo número 1. Nesse vídeo a gente falou sobre o que é timidez, quais os tipos de timidez e como identificar, como você se identifica com cada uma delas. Então, se você não viu esse vídeo, já clica aqui no card em cima, em algum lugar para você poder ver, certo? Bom, meu nome é Elton Ferrer, eu tenho mais de 10 anos de experiência em comunicação, linguagem corporal, dança, oratória, e eu já venho atingindo várias e várias pessoas ao longo do tempo para ajudar a, de repente, você se tornar uma pessoa mais ousada, com mais desenvoltura na hora de falar em público, na hora de falar em vídeo e melhorando assim seus relacionamentos, sua vida profissional, vida amorosa, vida religiosa, na hora que você precisar subir em público, para falar em público, enfim, seja qual for o seu objetivo, sim, tem como você se comunicar com mais desenvoltura e confiança. Você gosta sobre esse tipo de assunto? Então faz o seguinte, né? Já dá um like nesse vídeo e me segue. Me segue que tem muito conteúdo top surgindo por aí. Bom, mas continuando nossa série, nosso segundo capítulo, a gente vai falar sobre o que causa a timidez, certo? Bom, coisas importantes que a gente precisa falar aqui. Timidez, já vamos desmitificar logo um mito que tem aqui. Timidez. A timidez, no caso, ela vem de nascença? Eu nasci tímido, tem pessoas que nascem tímidas? E a verdade é que não. A timidez, como a gente falou, é um traço comportamental que ela é desenvolvida ao longo do tempo. Então não existem pessoas que nascem tímidas, você se torna tímido. E assim como você se tornou tímido, você pode se tornar uma pessoa mais ousada, superando assim a timidez. Só que é importante a gente deixar claro aqui que tem vários estudos que falam que, apesar da pessoa não necessariamente nascer tímida, existem perfis de pessoas que nascem com uma predisposição genética a serem tímidas. Mas perceba a diferença, tem uma grande diferença entre uma pessoa que nasce com uma predisposição genética e uma pessoa que nasce geneticamente tímida. Ou seja, nascer geneticamente tímido, essa pessoa é tímida, acabou, não existe. Agora, existem pessoas com uma predisposição genética a ser tímida, aí existe, mas não necessariamente porque ela tem essa predisposição que ela é uma pessoa tímida. Um desses estudos é um de Londres, de uma professora chamada Talia Ely. Ela é do King's College, lá em Londres, onde ela fez um experimento com vários alunos. Eu vou até deixar na descrição esse link com esse experimento, onde ela detalha melhor como que ela fez, como que funcionou. Mas essa professora, que ela é especialista em desenvolvimento humano, ela percebeu que, de acordo com os estudos que ela fez, com os experimentos que ela fez ao longo dos anos, apenas 30% da sua parte genética fala que você pode ser predisposto a ser tímido ou não. Então, se você é uma pessoa que se considera tímida desde que nasceu, talvez você faça parte desse grupo de pessoas que tem uma predisposição genética a ser tímida. Mas não é porque você tem essa predisposição com 30% da sua personalidade nascendo já, de certa maneira, um pouco mais tímida, não é porque você nasceu com essa personalidade que quer dizer que você vai se tornar uma pessoa tímida ao longo do tempo. Não. Por que tem pessoas então que nascem com uma predisposição, esses 30% comportamental já nasce de uma maneira predisposta a ser tímida e outras não? Uma dessas explicações podem estar atreladas ao temperamento de uma pessoa. O que é temperamento? Temperamento também é um traço ligado à personalidade da pessoa. Tem pessoas que nascem com temperamento naturalmente mais extrovertido. Tem pessoas que nascem com temperamento naturalmente mais introvertidos. E isso pode dizer muita coisa em relação a essa diferença. Quer um exemplo? Por exemplo, tem pais, né, de 2 filhos, vamos lá, com famílias que têm 2 filhos. Já percebeu que tem famílias que tem um filho ali que ele nasceu um pouco mais tranquilo, ele é mais racional, ele é super atencioso, ele é carinhoso e tal. E às vezes essa mesma família tem um outro filho que ele é muito elétrico, que ele fala com todo mundo, que ele é pra frente e tal, e tem várias ideias. E essas 2 crianças, elas nasceram ali mais ou menos a mesma faixa etária, nasceram os mesmos pais, tiveram a mesma educação, a mesma criação, a mesma família, só que elas têm comportamentos completamente diferentes. Você conhece alguém assim? E isso está muito atrelado a essa parte de temperamento. Essa pessoa que nasceu um pouco mais quieta, que nasceu um pouco mais tranquila, ela tem muito provavelmente um temperamento um pouco mais introvertido.
é a pessoa que gosta mais de observar, é a pessoa que gosta mais, né, de fazer a parte de planejamento e não de se expor. E já essa pessoa que nasce com uma predisposição a mais extrovertida, com um temperamento mais extrovertido, por isso que ela tem essa naturalidade de falar, de dar seu ponto de vista, né, às vezes fala mais do que deveria, porque já está dentro do temperamento dela. Mas a personalidade da pessoa é algo que a gente pode mudar ao longo do tempo. O temperamento não, mas a personalidade sim. Então, se você sabe que você nasceu com uma predisposição mais extrovertida ou mais introvertida, cabe a você identificar os pontos positivos que você tem, os pontos fortes que você tem e evidenciar ele. E pegar esses pontos negativos e trabalhar. Por exemplo, se é uma pessoa mais introvertida, vamos supor que você nasceu mais reservado e tal. Então, o que você vai fazer? Você sabe que você é mais analítico, que você entende mais sobre planejamento. Então, obviamente, você é muito mais racional. Você sabe que precisa trabalhar seu outro lado, que é a comunicação. Entendendo isso, depois da parte do autoconhecimento, entendendo os seus pontos fortes e fracos, você tem já essa predisposição a falar, poxa, eu preciso então melhorar esse ponto, porque eu nasci com esse temperamento, minha personalidade é desse jeito, só que eu quero mudar minha personalidade, eu quero melhorar nesse ponto, vou trabalhar esse meu ponto fraco. Mesma coisa, se você nasceu com um temperamento mais extrovertido, onde você vai para cima, onde você fala mesmo, muito provavelmente, pessoas que são assim, mais extrovertidas naturalmente, acabam falando o quê? Acabam falando às vezes muita besteira, às vezes mais do que deveria, às vezes xinga sem querer, fala uma bobagem sem querer, e esse é um dos problemas das pessoas que são muito extrovertidas. E justamente acaba não filtrando algumas coisas. Você tem uma facilidade de falar em público, de falar no microfone, de falar em vídeo, por exemplo, só que na parte de planejamento, de pensar antes de falar, esse é o ponto fraco. Ou seja, identifiquei isso em mim e agora eu vou trabalhar os dois pilares. Então, por isso que essa parte de autoconhecimento ela é tão importante para você definir o seu tipo de timidez, para você entender sobre o que eu vou fazer agora, como que funciona, como que eu supero a timidez. Timidez, como a gente falou aqui nesse vídeo, ela é algo que é desenvolvido ao longo do tempo. Tem pessoas que têm uma predisposição a isso, mas não porque você nasceu com essa predisposição que você vai se tornar uma pessoa tímida. Se você entender quais as suas características de personalidade, e começar a identificar isso em você, você consegue sim trabalhar esses pontos e te tornar uma pessoa altamente ousada, altamente eficiente, com uma desenvoltura na hora de falar, conseguindo assim atingir ganhos financeiros, profissionais, mesmo você sendo CLT ou você sendo um empreendedor, empreendedora, você vai conseguir subir num palco, falar na igreja, conseguir socializar, fazer network, paquerar na parte amorosa, enfim, isso não vai te afetar se você tiver essa parte de autoconhecimento bem definido em você mesmo, certo? Agora eu quero saber, você já sabia desses estudos? E o seu temperamento, ele é naturalmente mais introvertido ou naturalmente mais extrovertido? Comenta aqui e faz o seguinte, envia para um amigo, para uma amiga que é tímida ou que é muito amostrado, meu Deus, não tem esse controle, envia esse vídeo para ele entender essa diferença entre pessoas que são mais avançadas na hora de falar e tem pessoas que são mais recolhidas na hora de falar. É importante sobre isso. E na próxima aula, a gente vai falar sobre também a diferença entre introversão e timidez. Tem muita gente que acaba confundindo isso. Então a gente vai definir o que é timidez, o que é introversão, qual que é a diferença de cada uma delas, eu posso ser um dos dois, eu posso ser os dois ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre isso, certo? Então, já dá um like e assiste o vídeo que vai estar aqui, ó, ou na tela final ou na descrição. Tamo junto e lembre-se sempre disso. O mundo é dos ousados.